Podcast Emprenarque, o podcast onde você terá conteúdo sobre empreender na arquitetura e alcançar patamares maiores da profissão. Olá, Emprenarquers! Estamos aqui com mais um podcast e esse é o último da temporada, porque no mês que vem a gente estará começando uma nova temporada. Outubro é o mês do empreendedor e a gente está preparando uma temporada bem especial. E hoje a nossa convidada, que também é muito especial, esteve com a gente lá no evento do workshop Emprenarque, é a Andressa Cristine. Oi, Andressa, tudo bem? Oi, Gi, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui fechando essa primeira temporada de vocês de podcast. Eu espero contribuir aqui e a gente ter uma conversa bem leve, bem descontraída, um pouco sobre um tema que eu gosto tanto. Com certeza. Esse tema que foi o mesmo que você palestrou no workshop Emprenarque, né, Andressa? Exatamente. Foi um tema bem caro, assim, pra mim. E eu gosto bastante de falar sobre ele. E o tema é propósito. As pessoas falam tanto de propósito. Qual que é a importância desse tema pra gente como empreendedor? Na verdade, não só como empreendedor, pra vida, né? Exatamente. Eu acredito que o propósito, ou melhor, descobrir o seu propósito seja a pergunta de milhões, né? Aquela pergunta que todo mundo quer saber. Pra que eu vim nessa terra, né? O que eu vim fazer aqui? E acredito que no empreendedorismo não é diferente. E não pode ser diferente, né? A gente sabe que o propósito é que acaba comunicando. Então, imagino que a importância tenha relação exatamente com isso. Com a capacidade de, ao descobrir o meu propósito, comunicar ele, me conectar melhor com outra pessoa. E aí gerar conexões genuínas e negócios e parcerias e tudo que envolve, né? A gente sabe esse mundo do empreendedorismo. Fantástico. E é um pouco difícil, assim, eu vejo por mim, eu tive um pouco de dificuldade de encontrar o meu propósito, né? Tem tantas técnicas, mas não é fácil, a gente tem que ter primeiro essa consciência do que é o propósito. E como que a gente pode encontrar o nosso propósito? Então, o que eu posso compartilhar é um pouco da minha experiência, né? Eu acredito que a gente precisa, de fato, parar e olhar para dentro de si. O autoconhecimento, ele é, no meu ponto de vista, imprescindível para quem deseja empreender, deseja estar à frente de um projeto. Porque empreender não necessariamente é abrir uma empresa, né? É estar à frente de um projeto. E como que a gente pode, de fato, encaminhar isso sem entender o que nos move, não é mesmo? Então, um propósito, eu acredito que seja algo que precise de tempo e que descobrir o propósito seja algo voltado a olhar para dentro de si. Como descobrir um propósito, né? Certa vez eu ouvi algo que fez muito sentido para mim quando eu estava nessa busca, né? Eu passei recentemente até por uma adequação / transição de carreira, que tem a ver justamente com isso, com descobrir o meu propósito. E quando eu estava nessa caminhada, assim como tu, né? Sim. Eu ouvi algo que fez muito sentido para mim, né? Principalmente por acreditar que um dos pontos do propósito é descobrir um talento singular. Algo que só você pode fazer. Sim. Algo que só você pode fazer e você faz melhor do que todas as outras pessoas. Dentro daquele raio de atuação que Deus te colocou, né? Então, quando, por exemplo, você vai para uma viagem, você certamente coloca os pertences de acordo com o seu destino. Então, ao analisar, ao fazer essa autoanálise, eu imagino que você, ao ir para uma praia, não coloca as mesmas características, né? As mesmos pertences que tu vai quando tu vai fazer uma viagem no campo. E assim, são as características que eu acredito que vêm conosco. Então, por exemplo, fiz um teste e descobri que o meu temperamento é sanguíneo, por exemplo. Então, eu gosto de lidar com pessoas, eu sou extrovertido, fiz mais uma etapa ali do autoconhecimento, descobri que eu sou extrovertido. Descobri que eu gosto de falar em público, descobri que eu falo bem em público, né? Descobri que os feedbacks ao redor, eu acredito que também são uma ferramenta ótima para descobrir como descobrir o propósito. Por que as pessoas vêm te elogiar? Por que elas costumam te procurar? Aquela amiga, em que momento que ela te procura? Né? Então, legal. Eu acredito que é sair do automático. Primeiro passo, como descobrir o propósito? Sair do automático. Olhar ao seu redor, olhar dentro de si. Né? E se conhecer, né? Porque as pessoas, às vezes, precisam ouvir das outras pessoas
o que elas deveriam saber. Exato, né? Exatamente. Eu até fiz um exercício com o meu time, um exercício simples, assim, para as pessoas falarem quais as características positivas que elas enxergam em mim. E o resultado foi incrível, coisas assim que eu não tinha conhecimento de mim. E às vezes é isso, como as pessoas nos veem, também pode nos ajudar a identificar, né? Com toda certeza. Eu passei por isso também e percebi, como eu te falei, aquela amiga, qual é o feedback que ela te dá? Sim. E é como eu falei, é um talento singular. Às vezes é escuta, às vezes é uma visão além do alcance, às vezes é a clareza com que você consegue ajudar uma pessoa a enxergar algo que ela não estava vendo sozinha, né? Às vezes é executando algo muito bem, né? Com as mãos, enfim. Eu acredito que como eu falei, sair dessa correria que a gente tá e que vale a pena, sobretudo, né? Voltando à questão da importância. Até foi por isso que eu quis trazer esse tema lá no Emprenarc. Porque em eventos como o Emprenarc, é uma chuva de novidades, né? Sim. Você se sente estimulado a cada palestra. Então lá nós tivemos, né, sobre gestão de tempo, sobre vendas, tivemos vários treinamentos interessantes e a sensação que eu tive ao participar de eventos como este é por onde eu começo. Né? Então, por isso que eu quis trazer esse tema, porque no meu ponto de vista, a melhor forma de começar é pelo porquê. Sempre pelo porquê, né? Sempre pelo porquê, né? E principalmente, eu gosto muito, e foi algo que eu citei, da teoria do Simon Sinek, do Golden Circle. E ele traz isso, né? A importância de começar pelo porquê. E voltando a esse ponto, é porque o porquê ele se comunica mais fácil. Né? As pessoas se identificam com causas, as pessoas não se identificam com produtos ou serviços, né? Então, além dessa importância que eu acredito de saber por onde começar uma mudança, uma transformação, uma criação de hábitos, seja também pelo fato de quando você está voltado a se conectar é muito mais fácil quando tu comunica o teu propósito. O Simon, ele traz isso, né, no livro e nas palestras dele, e ele cita alguns casos de pessoas que foram extremamente felizes e impulsionaram multidões, seguidores, né, que esse é o grande, eu acredito que seja a grande chave do sucesso, você ter seguidores, né? Como essas marcas famosas que a gente conhece, né, que não vendem produtos, vendem sempre um propósito, isso mesmo. Exatamente. Então, por exemplo, ele cita a Apple, né, em uma das palestras. Por que a Apple, e aqui, né, sem fazer nenhuma propaganda, mas é um case, como tu falou, de sucesso, né? Por que ela, de fato, faz toda essa diferença e porque milhares de pessoas ficam nas filas quilométricas dias antes deles lançarem um produto. Sim. Eles não estão lá por conta da empresa. Eles estão lá porque a empresa comunicou o mesmo propósito que eles, né? Gerou esse sentimento, esse sentir. Geralmente né? Tá ligado ao sentimento, à experiência. Exatamente. Nunca ao produto, né? Nunca ao produto num primeiro momento. Porque, como o Simon mesmo fala, né? As pessoas não compram o que você faz. Elas compram o porquê você faz. Por isso que a empresa comunica dessa forma. Né? Então, quando ela coloca lá, o nosso propósito é desafiar o status quo, quem também tem esse propósito está lá para comprar. Exatamente. O Martin Luther King conseguiu que milhares de pessoas se deslocassem para o discurso dele, extremamente famoso pela causa, mas elas não estavam lá por ele, elas estavam lá por elas. E aí a gente consegue despertar essa ação, né, nas pessoas. Nossa, muito profundo isso, né? Entender isso pode ser uma virada de chave que os empreendedores precisam, às vezes, para o seu negócio. Exatamente. Uma outra pessoa que eu gosto muito, um empreendedor, um treinador de pessoas, é o Thiago Brunet. E ouvindo... Gosta, eu acho ele sensacional, assim, me ajuda muito, né, nas minhas questões. E eu gosto de ouvir o podcast dele, né? E ouvindo os conteúdos dele, ele falou algo que eu achei extremamente interessante e que é válido, né, pro nosso mundo aqui do empreendedorismo, que ele fala que a prosperidade está atrás do seu propósito, do desempenho do seu propósito na vida. Então, por exemplo, grandes comunicadores. Sim. De repente, você vê um crescimento exponencial.
E aí arrasta multidões. Arrasta multidões. É o propósito o dele propósito. sendo desempenhado. Né? E se fosse para traduzir, assim, o propósito, porque muitas pessoas confundem com metas, objetivos, né? Não é nada pontual, é algo muito direcionado a servir as pessoas, né? Como tu definiria, assim, o propósito? Eu acredito que o propósito, ele é um dos pontos do propósito. Inclusive, um livro que eu citei lá também, que são as 7 leis espirituais. Eu vi que você trouxe o livro, Isso, que legal. Isso, eu trouxe o mesmo livro aqui. E não por acaso, a 7ª lei é a lei do Dharma, que o Deepak Chopra, que é o autor, ele traz, que é a lei do propósito. Ele diz que são basicamente 3 componentes, né, para praticar essa lei do Dharma. É descobrir o seu eu divino, então descobrir essa centelha divina que existe dentro de cada um de nós, lutando e querendo florescer. Sim. Segundo, é descobrir esse talento singular, né, que cada um, inclusive ele fez esse teste com os filhos dele. Ele, quando ele teve os filhos e na educação, ele não quis nunca que os filhos se preocupassem como iriam ganhar dinheiro, mas sim o que eles faziam muito bem. Porque o dinheiro é só uma consequência, Isso. Não tem a ver com o propósito, Não né? tem a ver, porque daí você desempenha de fato com amor. Quando tu descobre aquilo que é o teu talento singular, tu descobre que tu é uma centelha divina. E terceiro, em que você está aqui para servir. Nossa, muito legal. Né? Você consegue cumprir com essa lei e alcançar, de fato, o que ele chama ali a lei do Dharma, que está entre as 7 leis espirituais do sucesso. Ai, legal. Eu não li esse livro ainda, mas eu tô muito curiosa. É. Já no evento, né? Tu falou sobre ele. Então, isso aqui já é teu, já. Ai, Já veio pra ti. Vou deixar pra ti. Vou deixar. Vais que amar. Maravilha. É maravilha, muito bom. Obrigada. E eu acredito que, aí respondendo de fato o que é, né, o propósito, como tu comentaste, né? Todo mundo... É um assunto meio batido, né? O propósito, processo, né? Sim. Então... Mas eu acredito que o propósito seja, de fato, essa força motriz. Aquilo que nos impulsiona a ir adiante, sabe? Apesar das questões e dos eventos externos que possam tentar nos parar. Então, eu tendo meu propósito definido, como a gente já chegou a comentar, alguns eventos externos atrasaram esse podcast da gente gravar. Sim. E nessa semana, algo que estava na minha mão, eu poderia ter desistido, mas eu não fiz esse movimento. Eu quis fazer questão, justamente porque naquele momento eu fui fiel ao meu propósito. Não, eu vou apesar disso, porque isso é muito pequeno para eu deixar de alcançar o meu propósito. Nossa, que legal. É aquela chama que a gente tem, né, no coração pra fazer acontecer, né? Essa é a minha visão, assim, aquilo que não nos permite parar. Eu fiz um teste que é o Ikigai. Você já chegou a fazer? Não, Conhece o Ikigai? Não. É uma técnica oriental para buscar o propósito. Nossa. Eu fiz um treinamento que eu fiz de alta performance, foi muito legal. Só que ele é um pouquinho complexo de fazer. Mas eu trouxe também para as meninas da equipe, todo mundo fez. E quando eu fiz pela 3ª vez que eu consegui realmente encontrar o meu propósito. Porque não é fácil, né? Encontrar o propósito. Não. E o Ikigai, ele tem os pilares, assim, né? De o que eu sou bom, que é o que você falou, né? A habilidade que a gente tem, seja ela manual ou com pessoas, enfim. É algo que eu posso ser pago para fazer e algo que vai impactar o mundo de alguma forma, a sociedade. Então, eu acho que sempre tem alguma coisa a ver com as pessoas, né? Com Sempre servir. Sempre tem a ver com servir. Porque eu entendo que eu me completo ao ter uma conexão contigo. Eu me completo de alguma forma, né? Sim. Eu recebo algo. Então, por isso que eu acredito, assim, como tu comentaste, não tem necessariamente, o propósito de falar bem em público, então traz visibilidade. Não, porque o meu propósito se completa com o teu propósito, que se completa com o de outra pessoa. E aí tá, justamente, o dinheiro tá ali como uma consequência, tá por trás disso. Sim. Tá por trás desse desempenho, desse executar. Por isso que eu te perguntei, porque o dinheiro nunca é o propósito. Eu quero faturar 1 milhão, isso não é um propósito. Não. Isso é uma consequência do teu propósito. Quem corre atrás de dinheiro nunca acaba alcançando, é muito né? momentâneo, né? É muito momentâneo. O resultado, então... Exato. Inclusive, no livro, ele trata essa questão do dinheiro também, porque... Eu entendo, né, que quando você corre atrás de algo, você tá comunicando que você não tem aquilo. Sim. E aí você tá
num campo aí energético, dizendo, não, eu não tenho, eu preciso, eu estou vibrando na escassez. Aí quando a gente busca o servir, tu entende que quando tu está servindo, tu está dizendo, eu tenho algo a oferecer? Sim. Então, se eu tenho algo a oferecer, eu estou comunicando que eu já tenho uma abundância dentro de mim. Perfeito, até me arrepiei agora. E é quando a gente transborda, né? Exato. E como que tu vai transbordar se tu não entende? E mais do que isso, sabe, Gi, o que eu acredito da importância do propósito é justamente não encarar a concorrência como uma concorrência. Porque eu entendo que, como a gente comentou, né, é um talento singular. Então, na tua profissão, na profissão de quem está envolvido no Emprenar, que estava lá no evento, vários arquitetos. Sim. Mas existe um cliente específico que vai se comunicar com uma forma específica daquele profissional. Seja na forma dele conversar, seja na forma de ele executar um projeto. É verdade. Né? Então, e aí você consegue entender que eu não preciso pensar necessariamente numa concorrência, mas sim em pessoas que se complementam. É né? verdade, é verdade. E até essa questão de se preocupar com a concorrência é uma energia tão ruim, porque a gente acaba, às vezes, saindo do nosso foco, saindo do nosso propósito, às vezes, para querer abraçar a concorrência também, né? Isso. E, nossa, eu já me desapeguei disso há bastante tempo, então eu penso assim, tem espaço para todo mundo e eu vou me conectar só com as pessoas que realmente estão alinhadas com o meu trabalho, com o meu propósito do trabalho também, com a minha linha, né? Exatamente. Então, por isso que eu digo, assim, às vezes as pessoas podem pensar, meu Deus, esse papo de propósito, eu não vou perder tempo com isso. Não vou perder tempo com isso. Eu quero mais botar a operação para girar, quero montar um escritório, quero que o cliente na mesa. Mas e que cliente você está trazendo? Olha o tempo, né? Por isso que eu digo, tão importante, ou talvez mais importante do que ir, é saber para onde ir. Como nós conversamos aqui há pouco, né? Nada é definitivo, nada tudo está na nossa vida. Mas eu acredito que a gente economiza um tempo. E é por isso que eu gosto tanto de falar de propósito, porque na minha carreira, por exemplo, eu comecei atuando numa advocacia, que era uma advocacia contenciosa, que hoje eu enxergo que nada tem a ver com o meu propósito. Aí daí tu vai dizer, não, Andressa, mas então tu levanta a bandeira apenas da advocacia extrajudicial, estratégica, como tu atua hoje, ou como tu tem dentro da atividade da empresa? Não. Porque existe uma pessoa que tem um propósito e que desempenha muito bem um propósito de quem precisa ir para um processo judicial. Olha, que legal. Muito interessante. Né? Então, eu não invalido o talento de ninguém, como eu também não quero que invalide o meu e a minha forma de pensar, mas vai ter aquela pessoa que vai pensar assim, não, eu quero tentar algo extrajudicial. Ou eu quero fazer um bom contrato para eu não me incomodar lá na frente, isso não enxerga esse valor. E aí é como tu falou, é o cliente que conecta com a tua forma de trabalhar. Como vai ter aquele cliente que não, que vai esperar ou uma causa que é tão complexa que não dá para resolver no extrajudicial de forma amigável. E aí, obrigatoriamente, tem que ter aquele advogado que é o advogado contencioso que a gente chama. Sim. Então, e aí é o que eu te digo. Daí eu vou pensar e eu vou querer abraçar todas as coisas. Eu enxergo que não. Eu enxergo que é melhor eu me dedicar, me capacitar cada vez mais dentro daquilo que eu já descobri que é o meu propósito, e deixar com que outro profissional faça igualmente muito bem o trabalho dele. Quem sai ganhando? Todos. Principalmente o cliente. Principalmente o cliente. Né? Que é aí dentro, né, da nossa atividade, é a estrela, não é mesmo? Tudo que a gente pensa, né, em relação a ele. Então, essa é a minha forma, assim de pensar em relação a essa necessidade de começar pelo porquê. De começar pelo propósito, né? E se for... reduzindo, assim, essas arestas, né? Focando, meu propósito é esse, meu trabalho é esse. Daqui a pouco você vai ver que só você faz aquilo. E você não tem mais concorrentes. Isso, exatamente. É muito legal. Tu chega numa maturidade profissional de enxergar isso. Isso, E é uma preocupação que muitas pessoas têm, né? De, nossa, concorrência. Sim. E talvez se você deixar esse foco, né, pro externo e investir esse tempo, gastar esse tempo para descobrir o teu propósito. E aí descobrir que a concorrência, às vezes,
um outro ponto que eu acho muito interessante, né, sobre essa questão da concorrência. A gente nunca pode tratar mal uma concorrência, nunca pode tirar a importância daquela pessoa, daquele profissional, porque tu nunca sabe quando ela pode vir a ser teu sócio. É verdade. É verdade. Né? Nunca sabe. Então, a gente não pode, eu acho que, ter verdades absolutas. É algo que eu aprendi nessa busca do autoconhecimento e que fez, como eu falei, toda a diferença na minha carreira, na minha vida como pessoa. E eu sou uma entusiasta de falar sobre esse tema, porque, de fato, eu acredito que agrega valor na vida das pessoas, que é o meu propósito. Ai, olha só. Que é o meu propósito. Sim, agrega muito. Eu sempre falo, assim, pros meus mentorados, né? Pra iniciar pelo autoconhecimento sempre. Porque, às vezes, a pessoa não se conhece e quer gerir uma empresa. Ela não vai conhecer o negócio dela também. Exatamente, né? Então, esse é o principal tema, é o propósito, pra iniciar tudo, né? Toda a trajetória. Exatamente. Fica muito mais... Pode ser que, como a gente comentou, pareça, num primeiro momento, que está perdendo tempo. Mas quanto tempo você vai ganhar lá na frente, né? Sim. E assim, sobre não desistir, né? Sobre entender que é, de fato, um processo, como tu falou. Quantos testes você fez? Eu demorei pra encontrar o meu. Eu também demorei. E não fiz esse caminho que eu levanto a bandeira hoje. Então, eu já fui lá, atuando da forma como depois, posteriormente, recebendo alguns feedbacks, sentindo alguns entraves na minha carreira, que daí eu parei, não, calma, algo tá errado aqui. Existe uma outra forma de pensar, existe uma outra forma de executar. E entender, e ser forte, ser corajoso, né, e buscar isso. Nadar contra a corrente. Se tá todo mundo indo para um lado, não necessariamente você também tem que ir. É verdade. Né? Então, montar uma estratégia, imagino que faça toda a diferença. Sim. Toda a diferença. Imagino e vivo isso, né? O que é bom, né, de falar, né, é aquilo que a gente já vive. Né? É aquilo que deu certo. Que aí eu acredito que as pessoas conseguem, de fato, sentir a verdade, né? Sim. Então, pra mim, entender o porquê. Respeitar o processo de Deus na nossa vida. E que tudo há um tempo, que nada dá certo no tempo errado. Eu imagino que sejam uma excelente ferramenta para quem busca sucesso. Perfeito, perfeito. Então fica uma reflexão para quem estiver escutando a gente, né? Isso. Você que está nos escutando já tem já sabe o porquê do seu trabalho, o porquê que você acorda todos os dias. É bem legal pra gente refletir. E é como tu comentaste, né? É aquilo que a gente faz por amor. Aquilo que a gente vê as horas passar é um bom indicativo. Que a gente não sente o tempo, né? Que a gente se sente energizado fazendo. É um bom indicativo do que ali esteja o seu propósito. Seria perfeito, né? Se todo mundo pudesse trabalhar naquilo que desse prazer e ainda ser pago por isso. E ainda ser pago por isso. Na verdade, eu acredito que é uma mudança de mentalidade, né? Porque... E eu imagino e vendo o movimento do mercado, né? A gente vê as pessoas buscando muito mais executar aquilo depois de tudo que a gente passou, né? Nesses tempos pandêmicos que nos fizeram refletir obrigatoriamente. Tivemos tempo para isso, né? E as pessoas buscam mais aquilo que gera valor na vida delas, para as pessoas que são caras, né? Para os relacionamentos caros. E fazer algo com amor faz toda a diferença. Toda a diferença. E as pessoas sentem isso, né? As pessoas sentem, o resultado é diferente. Eu coloquei na minha vida que eu só contrato serviços quando a pessoa executa com amor. Eu vou atrás de quem faz com amor, sabe? Tá vendo? Porque eu também procuro fazer isso pros meus clientes, então. Exato. Eu acho que é o tempero que precisa, né? É o tempero. O amor, né? É o tempero mais que necessário, é perfeito, né? É o elo perfeito. Como dizem. Andressa, se fosse pra indicar, assim, um livro, uma leitura, ou alguma coisa, assim, que indicasse um caminho inicial pra pessoa buscar como saber o seu propósito, né? Pra quem ainda não encontrou. O que você indicaria? Olha, tem um livro bem interessante que eu li, que é Uma Vida com Propósito, que também explica um pouco sobre essa temática. Esse livro aqui, né, das 7 leis espirituais, eu acredito que ele é bem alinhado com o tema e que traz essa questão do sucesso e ao final ele encerra, né, com a questão do propósito. Então, esses 2 livros, assim, sobre essa temática propósito em específico, eu acredito
E aí a gente passa por outros tantos, né? Sim, mas para iniciar seria bom esses. Seria. Porque é um processo, tem que ir trabalhando a mente, a consciência para chegar no seu propósito. Olhar para si. Isso. Né? Não desistir, olhar para si. Conversar com as pessoas ao redor. Às vezes um livro não vai te trazer aquilo que as pessoas que não têm um filtro, né? As pessoas que de fato ali do teu convívio, as 5, né? As íntimas. Isso. Né? Aquelas que só cabem, que a gente diz, né? Que sentam na mesa e só cabem numa mão. Elas lá, que não têm um filtro. O que elas entendem naquilo que você é bom? Qual é a diferença? O que elas buscam só você? Que quando elas pensam em algo, vem o seu nome. E às vezes pode ser uma habilidade, assim, que você não sabe que está relacionado ao seu trabalho. Não, né? Não, porque aí é como o autor do livro, ele fez com os filhos dele, né? Ele pediu para os filhos dele se concentrarem exatamente naquilo que eles eram bons. E como eles poderiam servir as pessoas. E aí o resultado disso são filhos extremamente prósperos, né? Formados nas melhores faculdades. Então, a beleza tá nisso, né? Sim. A beleza tá nisso, em mudar o foco, eu imagino. Algo que exige coragem, por isso que eu sempre falo, né? Seja forte e corajoso. Que é algo que se conecta muito comigo, vem da sabedoria milenar. E eu imagino que seja o que todos nós precisamos. Nossa, que legal, que delícia esse assunto, esse tema. Eu amei. E muito bom falar sobre propósito. Todos acham que pode ser um tema meio batido, mas na verdade a gente sempre tem o que aprender, o que levar, né, pra gente estar melhorando. E, nossa, foi muito legal, adorei. Que bom, obrigada. E pena que já tá chegando no finzinho, né? Pois é, muito obrigada, adorei ter essa conversa adicional aqui sobre propósito. Como eu falei, é um tema que pra mim a gente poderia ficar aqui o tempo todo conversando. Sim, durante adorei. Horas. E é bem como tu comentaste, né, Gi? É o amor, é você olhar pra dentro de si e pensar fora da caixa, né, de uma forma diferenciada. Isso, e é para isso que o Emprenarque existe também, né? Exato, E aí eu fico feliz em fechando, como a gente comentou, né? Imagino que muito conteúdo de valor tenha sido gerado aqui nessas gravações, nesses podcasts. E para encerrar, então, esse tema propósito, para que talvez as pessoas enxerguem, como eu comentei, né? Por onde começar. Comece pelo porquê. Daí não tem erro. É verdade. Nossa, que legal. Adorei. E então a gente encerra essa temporada de podcast. Eu fico muito feliz que você tenha vindo, que deu tudo certo, que bom, né? Eu fiquei muito feliz com o convite. Estou sempre à disposição. Muito sucesso. Sabe que eu sou uma incentivadora desse teu projeto. Eu acho lindo. E principalmente o teu propósito nele. O teu olho brilha, né? Então a gente enxerga que desenvolver pessoas, contribuir, agregar valor transformador também é o que te move, né? Então é o que nos faz estar aqui depois de um dia de trabalho e querendo comunicar e contribuir com a vida do próximo, servir. Parabéns, viu? Obrigada. Deus abençoe com muito sucesso. Amém. E só dando um spoiler, a gente vai ter em breve um novo workshop em Emprenarque. Já estou querendo mais informações sobre isso. Então fiquem ligados. Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve. E o podcast está disponível no Spotify também. Então acompanhe a gente. Um beijo e até a próxima.